Bom, é, olá pessoal, é porque eu tô ainda a configurar essas paradas, ainda tô aprendendo, né, a fazer as configurações aqui da live. E aí eu tenho testado e feito e, enfim, mas eu acho que agora vai. Bom, hoje eu vou, é a primeira live da gente. E aí eu gostaria mesmo de fazer uma coisa mais, o mais é, de uma forma interativa o possível, o mais interativo possível. E no caso de hoje, eu vou mostrar um pouco do que eu tenho trabalhado, né, e de como as coisas estão mudando. E eu queria falar sobre a DeepSeek, que é essa inteligência artificial feita pelos chineses e open source, né? É algo que eu já tenho falado assim com os meus amigos e com as pessoas com quem eu trabalho, que é algo que já deveria existir há um bom tempo, que é essa inteligência artificial de uma forma open source, né? E quando saísse eu ia estudar mais. E eu não deu outra, eu instalei aqui a DeepSeek no meu PC e já tenho trabalhado com ela já há um bom tempo, desde o do dia que ela foi lançada. Além dela, baixei outros módulos também, mas tenho focado nesse também, principal. Mas o que eu mais tenho, o que mais tem me intrigado é porque eu entrei em uma de começar a estudar como o capitalismo, enfim, já falei sobre, por aqui. O capitalismo é uma esquizofrenia. O próprio sistema capitalismo ele gera o ser esquizofrênico que é rompido com a realidade de diversas formas. E isso é uma doença não só de cada ser que aceita a ditadura de Mamon, o capitalismo, mas também de uma doença social e que essa doença social tem destruído o mundo cada vez mais. Não destruído, porque o mundo não é algo que se destrói da, através de como nós imaginamos que ele se destrua. Mas, mas o que eu mais tenho visto com relação a isso, a ideia de que o capitalismo ele gera essa esquizofrenia, que gera uma série de distúrbios sociais, e esses distúrbios sociais geram violência, geram genocídio, geram roubo, gera, enfim, o ferimento da ética em várias formas, gera a negação da palavra de Deus, da própria lei, que é o amor ao próximo, enfim, gera vários problemas para a humanidade. Então, o capitalismo, como processo de negação do real, ele distorce os conceitos reais. Por exemplo, a democracia, todo mundo acha que é essa democracia burguesa. Então, quando se fala em democracia, acha que existe que pode existir uma democracia representativa. E essa democracia representativa ela foi criada para afastar o povo do processo. Logo, não é democracia. Ela foi criada para controle burguês sobre o desgoverno e o Estado, que é uma forma de gerenciamento do roubo burguês, né? Enfim, e gostaria mesmo de falar sobre isso hoje e jogar um pouco logo depois, fazer uma live de conversas e fazer isso sempre, sabe? É uma coisa que eu tento fazer. E essa live vai ser dividida em vários cortes que eu vou colocar em várias plataformas diferentes. Mas hoje eu gostaria de falar sobre isso, sobre o capitalismo como processo de negação do real gera essa distorção do que é real de verdade e gera a distorção dos conceitos da própria realidade. Isso já, não é, já foi estudado por muita gente durante muitas décadas. Não só eu que estuda isso, eu tenho vários autores que fazem também esse estudo, mas eu gosto de usar a DeepSeek para estudar isso. Né? E o legal da DeepSeek é que, ao contrário das outras inteligências artificiais, ela não tem esse viés, ela não tem esse bias do capitalismo, porque
de certa forma, ela foi criada por chineses que têm uma consciência de classe consideravelmente maior do que a maioria dos ocidentais, apesar de que são alvos de ilusões e alucinações do próprio sistema e do próprio PCC, o Partido Comunista Chinês, desde muito tempo. O próprio Mao diz que para existir o socialismo realmente na China tem que acabar com a burocracia de Estado e do próprio partido, que tem que acabar com o próprio Partido Comunista Chinês. Porque ele foi criado para ser isso, assim como todos os partidos que tomam conta, enfim, cria-se uma casta que acaba supervisionando o processo e sendo uma barreira, logo sendo uma egrégora contra-revolucionária, não é verdade? Foi assim com a União Soviética, e também é assim com o Partido Comunista Chinês. E a China, onde o capitalismo é a sua forma mais brutal. Nunca vai existir realmente uma ditadura proletária com trabalhadores trabalhando a 12 horas por dia, entende? É uma piada isso. O capitalismo chinês é ainda mais brutal do que no restante do mundo. Mas tem esse quê de crítica ao capitalismo. E a DeepSeek foi esse golpe, assim, um golpe direto à compreensão do que o próprio capitalismo ocidental esperava que acontecesse. Ao abrir o código e gerar uma inteligência artificial de uma forma que derrubasse, como derrubou o preço de empresas capitalistas em 1 trilhão em poucas horas. Isso em si foi um golpe grande no capitalismo ocidental. Mas hoje eu gostaria de falar sobre o que é essa inteligência artificial, porque tem muita gente que acha ou que cria, enfim, a esquizofrenia capitalista, ele gera isso nas pessoas, de pensar que a própria inteligência artificial vai ser algo tão disruptivo que vai fazer com que se destrua a criatividade humana ou outras baboseiras. A inteligência artificial ela é uma engenharia, uma ferramenta muito boa de se usar, mas ao mesmo tempo, se você não souber usá-la, é exatamente como a iniciação, entende? Se você não souber como funciona realmente, se você não estudar e passar pelo processo iniciático dentro de você, você só vai gerar alucinações e é assim mesmo com a inteligência artificial. Bom, hoje enfim, eu baixei ela por aqui. Eu ainda estou aprendendo a usar essas coisas aqui. Então, aqui é uma inteligência artificial. Eu fiz a pergunta foi... está aqui. Eu pedi uma síntese desse artigo do Intercept, que é de um autor bem legal. Eu esqueci o nome dele. Mas, enfim, para dar lucro, a AI precisa de babás humanas. Eu pedi para que ela fizesse uma síntese desse artigo, do Intercept. Eu vou deixar o link depois. Ou vocês podem pegar pausando o vídeo, né, que é mais fácil. Enfim, eu vou chegar à perspectiva final logo direto. O artigo ele alerta para o paradoxo central, que a AI promete autonomia, mas sua viabilidade econômica atual depende da exploração de babás humanas para compensar suas falhas, enquanto empresas priorizam demissões em nome da eficiência da própria inteligência artificial. Ou seja, a inteligência artificial em si, para que ela funcione, você precisa realmente de seres humanos a supervisionar as suas alucinações. Porque ela em si ela gera essas alucinações. Ela gera uma série de formas de alucinações e essas o que é uma alucinação? É um erro dela em si, entende? É um erro da própria inteligência artificial. Eu tenho ela rodando por aqui diretamente. Eu perguntei
a ela o que seria esse LLMS, que são um conjunto, um bloco de reunião dessas alucinações da própria inteligência artificial. A inteligência artificial ela só produz através dos dados já zerados por seres humanos. Esses dados, às vezes, geram uma incoerência na própria estrutura da inteligência artificial, na sua resposta. E essa incoerência ela assume como verdade. E de assumir como verdade algo que é uma alucinação, que não condiz com o real, ela vai criando blocos e blocos de informações não reais e toma decisões através desses blocos de informações não reais e gera dados através desses blocos de informações não reais. E é assim com o capitalismo também, com a alucinação humana do capitalismo. O capital ele precisa se expandir infinitamente. E a gente vive em um planeta que ele é finito, entende? Então, o que em si já é uma alucinação, entende? O capital, ele para se expandir, ele precisa sempre de uma perspectiva de expansão. E essa perspectiva é vendida como se fosse infinita, mas não é, entende? Então, essa é a compreensão com relação ao capitalismo, que a gente tem que pegar a visão. Eu, como sempre, escrevo nota de tudo que eu vou falar por aqui, mas eu vou falar um pouco sobre isso hoje. O capital ele necessita se expandir infinitamente. Se assim não acontece, passa a valer menos, a desvalorizar cada vez mais, gerando crise em si. Ou seja, a própria perspectiva de crescimento infinito, que é uma alucinação, ela em si, em choque com a realidade, gera, gera uma crise, entende? E o capitalismo vive dessa crise, passando a crise de geração em geração. E é por isso que, em si, o capitalismo sempre foi previsto como algo que em algum momento ia acabar, entende? E em algum momento vai acabar. Ou seja, a própria perspectiva ilusória do capitalismo, a alucinação capitalista, ela gera crise. Por vivermos num mundo onde os recursos são limitados, o capitalismo vive uma crise constante até a sua inexistência. E o mesmo acontece com o processo da inteligência artificial. A inteligência artificial, claro que o fato da DeepSeek ser open source fez com que houvesse um novo horizonte com relação a isso. Vou falar mais sobre isso depois. Mas as inteligências artificiais proprietárias que não têm um código aberto e que não se deixa trabalhar por outras pessoas e gerar mais dados através disso, como é a DeepSeek, elas geram esses bancos de alucinações cada vez maiores. E em determinado momento isso interfere diretamente nelas e gera mau funcionamento. E isso vai acontecer com elas querendo ou não, entende? Porque é algo que não tem controle. Então, a inteligência artificial ela precisa sempre de uma supervisão. Mas o capitalismo é tão burro que ele faz com que a própria inteligência artificial seja a cabeça do processo de produção. Entende? Como aconteceu com a seguradora. Teve uma seguradora nos Estados Unidos onde um cara foi lá e matou o chefe dessa seguradora. E esse chefe da seguradora implementou um processo onde a inteligência artificial ia dizer se o seguro funcionava ou não para aquela pessoa ou não. Então, mais de 60 mil pessoas não tiveram o seguro por um erro da própria inteligência artificial, o que gerou um baque gigante nessa seguradora. Mas isso é só um exemplo, entende?
Isso acontece com todo o processo capitalista. Porque o capitalismo, ele precisa ser... o capitalismo não. O processo de produção, ele precisa ser socializado para que haja futuro a esse processo de produção. Sem socialização desse meio de produção, o próprio processo em si gera o fim e degradação e crise do proprietário privado e do próprio meio de produção privado. O sucateamento desse meio de produção privado. É uma visão que os chineses já pegaram há um bom tempo, que é a compreensão de que socializar a inteligência artificial, como eles socializaram, como eu tenho aqui, e trabalho com os meus dados, e ela somente trabalha com os meus dados, sem conexão nenhuma com a internet, o que eu acho uma... Nossa! Com 8 gigas ou, sei lá, 14 gigas, você consegue baixar, ou 18 gigas, você consegue baixar uma inteligência artificial no seu PC e trabalhar com os seus dados, sabe? Eu posso dar a ela vários PDFs de vários assuntos. Eu estudo muito os textos bíblicos, entrego vários textos bíblicos para que ela faça a análise junto comigo do grego, e ela trabalha em grego, trabalha em hebraico, e é muito bom. Mas, enfim, essa compreensão de como, da estrutura em si, de abrir para todos, para que todos trabalhem com ela, foi um passo gigante com relação ao futuro do funcionamento da inteligência artificial em si. Mas, enfim, eu escrevi, vou ler os meus tópicos, como eu leio sempre, e falar sobre eles, além de falar sobre outras coisas que eu deixei já preparado aqui no PC. Como é a primeira, eu espero, claro, sempre fazer mais, mas vou focar primeiramente no que eu escrevi para falar sobre esse pro vídeo em si. O crescimento da produtividade desvaloriza o capital existente. Por exemplo, um iPhone. Quando o iPhone, ele, em vez de, por exemplo, se ele custa $10 para ser feito numa fábrica na China. Por exemplo, há uma revolução tecnológica que faz com que esse iPhone que custe $10 passa a custar $5. Nessa compreensão, a produção do iPhone, ao invés deles produzirem e venderem mais e baixar o preço, eles aumentam o preço de uma forma absurda e continua com a mesma produção, porque se produzir mais, vai baixar o preço e vai baixar a perspectiva de lucro, entende? E isso tem a ver com um processo do próprio capitalismo. Você pode aplicar toda a regra básica do capitalismo à maioria das coisas que estão relacionadas com ele, até com as pessoas. E aí eu gostaria de falar sobre um processo em si que se chama hipernormalização. A hipernormalização é a normalização de que o processo do capitalismo é algo saudável e que deve ser aceito como normal, entende? A sociedade moderna passa a aceitar sistemas políticos, econômicos, sociais claramente distorcidos, como a própria democracia. Dizer que a antidemocracia representativa, a ditadura burguesa, é uma democracia, é um exemplo disso. Claramente distorcidos ou disfuncionais como normas, mesmo quando estão em colapso ou são insustentáveis, como é o próprio capitalismo. É por isso que a gente tem essa sensação, tá tudo errado, entende? Não tem como continuar assim, mas as pessoas continuam. Porque a própria ilusão, o processo de imersão a ilusão, até esse próprio processo, em um momento, faz com que o próprio subconsciente mergulhe tanto na ignorância que faça com que ele se bata com a verdade, entende? Porque o subconsciente fica empurrando a todo momento na sua consciência para que você entenda a verdade, entende?
Então, ao fazer com que essa ilusão e imersão à ilusão consciente a todo momento acaba gerando com que as pessoas caiam em si mesmos em algum determinado momento. Mesmo quando a Terra tremer, as pessoas vão pegar a visão naquele momento. Mesmo quando morrem e se batem com Deus a primeira vez, elas vão pegar a visão naquele momento. Enfim, o processo de imersão a essa ilusão e alucinações gera a própria verdade, entende? Porque esse é o processo da própria consciência. Enfim, deixa eu voltar ao que eu estava a dizer. Pronto. Disfuncionais como normais. Aceitar os conceitos distorcidos como os normais, ou processos disfuncionais como normais, mesmo quando estão em colapso ou são insustentáveis diante de uma complexidade e da incapacidade de resolver problemas estruturais, líderes inconstitucionais e até a população em geral passaram a criar e sustentar realidades fictícias para evitar confrontar a verdadeira crise. Para evitar o confrontamento com o capitalismo, as pessoas entram em um processo de alucinação, o que em si gera depressão, porque é a negação do desejo de viver o real, que é o maior desejo de todos, a compreensão da própria verdade dentro de si mesmo. A negação disso é a própria depressão, que é a negação do desejo real. A própria depressão gera repressão, porque ao reprimir o desejo dentro de si mesmo, você começa a projetar a própria alucinação no próximo. E ao projetar essa alucinação do próximo, você está reprimindo o próximo. Ou seja, a depressão, ela gera repressão. E a repressão gera a própria perversão. Gera o ser perverso com o próximo. Aceitar o capitalismo e aceitar o mundo como está hoje faz com que você entre em depressão, que é a negação do desejo real, de viver a verdade e fazer o certo, viver a luta real, entende? E essa depressão gera a repressão com o próximo, que é uma perversão, que é uma perversidade. Ou seja, como máquina de desejo, como máquina capitalista, como mercadoria, todos são depressivos, todos são repressivos e todos são perversos. Entende? Porque o capitalismo gera isso. A ilusão capitalista gera isso. Gera você ser depressivo consigo mesmo, gera você ser repressivo com o próximo e gera você ser perverso com o todo. É a negação máxima da palavra do Cristo, entende? Da própria lei, o amor. E nessa compreensão, diariamente, a nossa obrigação é acabar com isso. É viver o desejo real, que é viver a verdade, que é compreender a verdade dentro de ti mesmo, o que te faz você viver realmente, que é acabar com essa depressão, que é a negação do desejo real, é você aceitar o próximo e amar ao próximo, que é justamente a destruição dessa repressão, as ilusões de esquerda ou direita e de toda a batalha repressiva do próprio capitalismo. Isso é a representação disso, entende? Bom, vou voltar ao que eu estava a dizer, mas isso é realmente muito importante, que é como máquina de desejo ou como máquina capitalista, como mercadoria, todos são depressivos porque negam o desejo real do viver a realidade conscientemente. Todos são repressivos porque projetam a própria depressão no próximo. E todos são perversos
porque gera o genocídio, a morte, o roubo de toda a sociedade, entende? Ou seja, ao negar a luta real, você está sendo depressivo, repressivo e opressivo, entende? É justamente o oprimido querendo ser opressor a todo momento. Enfim, a aceitação passiva dos absurdos é um mecanismo de defesa para a sobrevivência nos sistemas disfuncionais. O aceitar o que é absurdo, aceitar o capitalismo, aceitar o roubo de uma dívida pública que nunca foi auditada, que gera uma casta de burgueses que são vermes, que não fazem nada da vida, além de lucrar com 12 a 18% do salário do trabalhador sendo roubado todo mês. Entende? Tudo isso é um absurdo. Mas as pessoas aceitam isso. Aceitam um presidente, aceitam um despresidente que nega uma auditoria de uma dívida pública, que foi solto pelo próprio mecanismo do Deep State americano, que fez com que ele fosse presidente para quê? Para entregar e furar a foz do Amazonas para buscar petróleo no meio do mundo fudido como está, entende? Então, tem que aceitar do jeito como está. Isso não existe. É obrigação acabar com isso, entende? E essa obrigação de acabar com isso, essa obrigação de terminar com o capitalismo em si, essa obrigação de lutar contra a falácia constitucional que gera o roubo e genocídio do povo, essa obrigação que é o viver a realidade, entende? O real é esse, sabe? E ao negar isso, tu te tornas depressivo, repressivo, opressivo e perverso. É muito simples, velho. E o capitalismo vive disso. Ele vive da aceitação e normalização do absurdo, sabe? É por isso que eu faço esses vídeos, sabe? É algo que eu acho um absurdo desde criança. Man. Desde criança eu acho isso absurdo. Eu fui criado no subúrbio ferroviário de Salvador, sabe? Eu era o único branco da minha classe de negros, entende? Eu via todos os dias as pessoas passando fome no caminho para a escola, entende? Eu via tudo o que o sistema gerava. Quando eu descobri que tudo isso é para manter um bocado de... Eu não vou nem xingar aqui, man. Mas para manter as castas, os ACMs, os coronéis, os iludidos, os jornalistas que acham que estão produzindo jornalismo, negando a realidade e aceitando um Lula, aceitando um Bolsonaro, aceitando a falácia constitucional, pedindo voto. Eu estava vendo essa semana uma coisa que é muito absurda, sabe? Que é tipo assim, a mesma galera, assim, Leblon, que trabalha na Globo, etc. E essa mesma galera que pediu para as pessoas irem para a rua para votar em meio a uma pandemia. É algo até que eu posso fazer um react dos meus vídeos da época, que é uma coisa muito boa de ver, porque eu falei isso na época. Teve a primeira onda da pandemia, né? Um monte de gente morreu, 4 mil, 5 mil casos. Aí desceu, foi baixando os casos. O que a galera fez? Usou a descida dos casos para gerar uma segunda onda, pedindo pro povo sair para ir votar, velho, em bulos para prefeito de São Paulo. Uma ilusão, assim, uma ignorância que fez com que o pobre, em massa, morresse. De 5 mil mortos, 6 mil mortos, passaram a ser 100 mil mortos, 800 mil mortos, por causa desse povo, man. E hoje em dia
Tão de boa. O assassino é Bolsonaro. Tribunal de Haia. Você entende, me? Da qual é de mesma. Mas, enfim. Voltando ao que eu estava a dizer, né? É, é, é algo até muito interessante de conversar sobre, sabe? Essa ilusão do capitalismo, a distorção dos conceitos do que é real, do amor ao próximo, a distorção do que é a verdadeira lei, sabe? Gera não só esses absurdos com relação ao capitalismo, mas gera pessoas que se dizem crentes serem genocidas, aceitarem o fascismo, aceitarem a falácia constitucional, aceitarem o STF ou aceitar qualquer uma dessas estruturas sem nem questionar. Aceitar por aceitar. É esses os mornos que Jesus fala, que vomitará. Entende? Tudo é um absurdo. E aceitar esse absurdo é ser parte do absurdo. Entende? Mas, enfim, eu tô a fazer aqui o vídeo e já está em live. Eu vou até mostrar aqui para vocês o canal em si. Deixa eu botar. Enfim, aqui. Pronto. Tá aqui na Twitch. O canal tá aqui na Twitch. É esse o canal aqui. Eu vou até mostrar de outra forma. É porque é a primeira vez que eu faço. Eu não sei nem como é que tá a aparecer aqui, se é realmente o que deve mostrar e tal. Mas é porque eu ainda estou aprendendo a fazer. Mas o que eu acho mais absurdo, assim, é que esse próprio sistema fabrica absurdos e faz as pessoas aceitarem o inaceitável, man. Ao aceitar o inaceitável, você é parte do absurdo, sabe? E esse paradoxo do próprio capitalismo e do nem questionar gera o mundo como está. Gera a estrutura do capitalismo genocida exatamente como é. Mas, enfim, uma coisa que eu estava pensando nos últimos dias, eu vou tirar agora só para dar uma conversada mesmo. Uma coisa que eu estava pensando nos últimos dias. A estrutura do que é o próprio capitalismo, ele gera e vai gerando esses absurdos. E tem um momento em que é tão absurdo que as pessoas não mais questionam, né? E é justamente essa compreensão que eu estava a falar. Mas como o mundo está hoje, por exemplo, um fascista foi lá na Casa Branca, levou o seu filho e o filho falou para uma criança, falou para o presidente dos Estados Unidos que ele não era mais presidente. O pivete tirou a autoridade total do cara naquele momento, entende? E tudo isso acontecendo e as pessoas não entendem o que é o simbólico disso, porque aquilo foi premeditado, foi feito de uma forma para ser esse absurdo, entende? E o fato desse absurdo acontecer todos os dias é o que mais eu fico de cara, man. Eu fico muito de cara, man. É todos os dias um absurdo acontecendo, man. É todos os dias uma coisa. E o pior, man, eu tenho consciência para saber o suficiente para entender que isso tudo é esse absurdo. E eu vejo tanta gente viver ao redor do absurdo sem nem tocar no real, velho. Sem nem parar para compreender que porra que tá acontecendo, entende? A galera nem questiona, man. A galera não fala, velho.
A galera continua, tipo, todos os dias é uma declaração do próprio sistema, ou de Bolsonaro, ou de Lula, ou do que é o próprio sistema em si, ou o próprio sistema de justiça, o legislativo brasileiro, com mais absurdos, por exemplo, criando penduricalhos que deram aos promotores 1,5 milhão, assim, porque eles criaram em salário, em cima de salário, e num conluio junto com outras pessoas que geraram mais e mais dinheiro. E para eles, aquilo ganhar 40, 50 mil por mês é a mixaria, pô. O teto, para eles, é mixaria, pô. Porque eles já estão tão acostumados a roubar do povo, porque aquilo a própria estrutura em si gera o roubo do povo diariamente. A dívida pública é um roubo diário, entende? 12 a 18% do salário de todo peão vai direto para essa galera que não faz porra nenhuma, man. A galera que investiu em título de tesouro de 30, 40, 50 anos partindo de uma dívida que nunca foi auditada. Isso em si destrói a ilusão de propriedade privada no país. Entende? Então a elite brasileira é a pior de todas, man. É muito escrota. Man. A elite brasileira é muito escrota, man, porque eles não querem produzir. Eles querem viver de vermes. São como vermes mesmo. Do povo, man. Enquanto o povo em si trabalha todo dia, man, pra manter um bocado de escroto que não faz porra nenhuma, man. E a galera faz propaganda, man. Propaganda para o povo investir em título de tesouro. Gente que constrói canal progressista, constrói universidades assim de pensamento como o ICL e faz propaganda, para a galera investir em título de tesouro. Man. Você entendeu, velho? Até as pessoas que têm um mínimo de compreensão para questionar e plataforma o suficiente para conversar e fazer o povo pegar a visão, tá querendo que o povo se foda, man. Porque querendo ou não, tá roubando do povo. A partir do momento que faz o que faz. Sabe? Enfim, isso tudo é um absurdo. E é um absurdo diário. E todos os dias ele se faz mais absurdo. Sabe? E nessa compreensão, a gente fica por aqui, né? Só olhando o absurdo acontecer e eu não vejo nem questionamento, mãe. Eu não vejo nem a galera parando assim, porra, qual foi, velho? Qual é de mesmo? O que aconteceu aqui? O que tá acontecendo? Sabe? Mas o que acontece, velho, é uma coisa que é muito óbvia, véio. Quando você gera ignorância, e mais ignorância, é como eu estava dizendo, o subconsciente ele fica empurrando, man. Empurrando assim para a pessoa pegar a visão. Se não pega, explode, man. Porque a própria vou usar um termo aqui, Nicoleles, né? BrainNet, que é a mesma coisa do que as egrégoras que os egípcios falaram, que é a somatório energético de uma ideia em si. O somatório energético de uma revolução num país cada vez mais pisado durante anos e anos e sufocado de várias maneiras. Imagine quando isso explodir, entende? Que é inevitável. Man. Porque de tanto. E a mesma coisa ocorre com a natureza. Imagine explorando a natureza. Em um momento, explode. Man. Assim foi como o vírus, com o coronavírus. Assim como é com qualquer outra doença, que aparece como resposta, como resposta karmática de várias coisas. O mundo, a justiça realmente, ela acontece querendo ou não. Man. Entende? Não é uma coisa que eu sempre
achei assim massa de questionar, que deixa o ponto bem explícito assim. É, quando eu estava estudando a falácia constitucional brasileira, eu li o preâmbulo. O preâmbulo já fala: todo poder emana do povo. Primeira coisa, não emana do povo. Entende? O poder real, por exemplo, se todo o poder emanasse do povo, Pompeia não tinha sido destruída. Entende? O poder real é outra coisa. Você pode poupar e ter ideia com o apoio da população para fazer algo, etc. Mas isso não é poder. Poder é outra coisa. O poder se manifesta na consciência humana através da verdade. A verdade é a palavra de Deus em si. A verdade é como se manifesta o poder dentro de ti. Entende? E é isso que governa, realmente. E isso não, além do Cristo, não houve outro ser humano que manifestou a verdade em si, sendo a verdade em si, sendo a própria palavra a todo momento, porque o Cristo é, né? A própria Logos, a palavra. Entende? E é somente através dele que você conhece a verdade. Mas não é só sobre isso. É sobre a compreensão dessa verdade dentro de você. E através dela você governar. É isso que é a monarquia. Entende? É isso que é a democracia real. É a compreensão dessa verdade e é através dessa verdade que você se governa, que você acorda de manhã, que você questiona a sua vida, que você decide o que você vai fazer. É isso que é a verdade, entende? E é através dela que você governa, que você governa. E também é através da própria verdade que se expressa o real poder, entende? Então todo poder emana da própria essência, do um que todos somos. E essa emanação é em si a própria verdade para o homem, entende? É o Logos, entende? Que cria a forma de todas as coisas, sabe? E é isso que é a própria a compreensão da realidade. Ao negar isso e aceitar o outro qualquer para ali governar, você está negando o poder real, entende? E tudo que é gerado através de uma mentira é o quê? Por isso que eu chamo de falácia constitucional, entende? Porque é realmente uma falácia, sabe? Desde o seu preâmbulo, desde o artigo 1 da falácia constitucional. É uma falácia, entende? E por ser uma mentira, cabe a todo justo, toda pessoa que vive a verdade, fazer o quê? Acabar com a mentira, entende? Para fazer com que as pessoas se governem realmente. E como pode existir isso? É, 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 reformando algo que é irreformável. Entende? Como pode existir isso? Através de algo, uma estrutura que fez com que o povo fosse roubado durante décadas e décadas, séculos de roubo e genocídio. Man. Você acha que tem como reformar isso? Não tem. Man. Entende? Isso para mim sempre foi muito fácil de entender. Véio. Isso para mim sempre foi óbvio. Sempre foi óbvio. E os anos vão passando e a gente vai vendo todos esses absurdos acontecer. E às vezes é perplexo, assim, às vezes eu fico, porra, que porra é essa aí, man? Às vezes é só rir. Só rindo, man. Sabe? Por quê? Porque eu ficaria triste com a queda de pessoa do sistema? Não, man. É isso mesmo, tem que cair. Tem que cair. Qual a outra forma? Vamos lá. Até hoje eu não vi uma pessoa rebater o que eu falo, man. Realmente. Eu nunca vi outra pessoa questionar os meus pontos de vista. Com relação a isso e com relação a várias outras coisas. Porque realmente o que eu estou a apresentar é algo inquestionável.
Como é que como é, que vai se aceitar, depois de todo o roubo, permanecer a burguesia como está? Não tem como, véio. Não tem mais como. Véio. Se eu peguei a visão, todo o povo está em subconsciente, na BrainNet, né? Na, na fusão desses pensamentos coletivos, todo mundo já sabe, véio. Porque a mesma verdade que emana na minha consciência emana na consciência de todos. Claro, de formas diferentes. Mas todos compreendem a mesma coisa. Todo mundo sabe que o sistema está errado. Todo mundo sabe que é um roubo. Todo mundo sabe que o próprio capitalismo nega a palavra de Deus. Que Deus é o dono de todas as coisas. Todo mundo sabe. Quando eu falo, por exemplo, Deus é o dono de todas as coisas, que todos somos, a qual a essência em si, a essência que eu digo é o próprio que todos somos, a unidade de todo o universo, todo esse mar de moléculas, até, se você preferir, multiversos, todos esses formam que é infinito e eterno, que é essa própria essência de todas as coisas. Essa essência emana, vibra, através do próprio Logos, que é a sua palavra, que cria forma e manifesta todas as coisas. Eu até hoje não vi ninguém negar isso para mim. Ou dizer que está errado e dar uma explicação lógica suficiente para que haja um diálogo. Haja um diálogo assim, é, que seja lógico o suficiente para questionar isso. E é por isso, eu já apresentei aqui mesmo no canal várias vezes os questionamentos, até as pessoas que negam essa forma minha de visão enfim, eu não vi até hoje. De todos os autores que eu leio, praticamente todos grandes autores, filósofos gregos, é, é, os pré-socráticos, os pós-socráticos, os iluministas, todos eles concordam comigo. O que mais a gente pode dizer, man? É tudo tão óbvio, man. Bom, eu vou parar aqui a gravação e depois eu vou jogar também. E eu queria jogar aqui com o pessoal, mas eu não sei ainda como fazer isso, sabe? Então, por hoje eu fico por aqui. Essa é a primeira, assim, a minha primeira live. Pretendo fazer mais, mas te peço aí para você se inscrever no canal. Tem o outro canal também, que é esse aqui da Twitch, que é o Daniel 1 na 1. Mas eu vou pedir para vocês verificarem depois, ver da qual é de mesmo. E é só. Até lá, fico por aqui e até mais.